Muito boa noite a todos e todas. Vamos começar hoje mais um dia da nossa programação do Cine Vida 2020. Hoje nós teremos o debate sobre o filme Flores do Amanhã, de Zhang Yang, e os nossos debatedores serão o professor Sandro e a professora Sônia Maria. Estou iniciando a transmissão, compartilhando o link, aguardando que as pessoas entrem e peço que vocês aguardem alguns instantes até nós podermos organizar o espaço. Os debatedores já estão presentes na plataforma e, quando for oportuno, irei trazê-los para nós iniciarmos. Apenas alguns instantes, pessoal. Muito bem, acho que já estamos prontos e prontas. Irei chamar agora os debatedores para a nossa transmissão. Pronto, já estão os dois aqui. Desejo então uma boa noite de trabalhos e passo a palavra para que ambos se apresentem e iniciem os debates. Boa noite, meu nome é Sônia Maria Rodrigues, eu sou professora na Faculdade de Educação, atuo na área de linguagem, tenho mestrado em educação, faço parte de um grupo de pesquisa chamado GPIAP, que investiga cinema, psicanálise e arte,
e também faço parte como membro do Nevida, que está na organização deste evento. Isso. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Sandro Henrique. Eu sou professor do Instituto Federal de Goiás, do campus Aparecida de Goiânia. Sou coordenador do curso de alimentos na modalidade IJA. Estou também na função de co-coordenação, juntamente com a colega Márcia, do Nevida. Sou líder do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Filosofia. A minha formação enquanto graduação é em Filosofia, o mestrado também em Filosofia e o doutorado em Sociologia. E, nesse momento, me encontro realizando o pós-doutoramento com a supervisão da professora Silvia, juntamente com os demais colegas em atividade no Nevida, do qual é o promotor desta atividade aqui esta noite. E é um prazer estar com todos e todas aqui nesse momento. Espero que tenhamos uma oportunidade legal de um debate, de uma conversa, trazendo como cunho central aí a arte, a referência, o elemento estético. Então eu vou começar, né? Sou eu quem começo. O filme Flores do Amanhã, escolhido para apresentação neste 7 de outubro, como parte da programação do Cinevida, é uma produção chinesa de 2005, sob a direção de Zhang Yang, também roteirista, juntamente com outros dois, Cai Chang-yun e Xiu. O cenário histórico que compõe a narrativa é uma China dos anos 70, mais precisamente 1976, ano de morte de Mao Tse-tung, recortada pela particularidade da história de um pintor enviado como prisioneiro para trabalhos forçados em campos de plantação de girassóis. Quando isso aconteceu, o seu filho era ainda um bebê e só o conhece 9 anos depois, quando de seu retorno, sugerindo o cumprimento de pena a ele imputada. A descrição da narrativa poderia continuar, e assim informar os desdobramentos da volta desse personagem, Gen Yan, um pintor que sofre nas mãos as consequências de sua prisão. Portanto, por razão da análise fílmica que se pretende, haverá um salto para a cena de uma exposição de retratos, a de Xiang Yan, o personagem narrador. Um corte que se faz no minuto 108, cena que engendra um antes e um depois da exposição, permitindo ao espectador um efeito de sentido por retroação, ainda que outras cenas apareçam para compor o final do filme. A cena é centrada na visita do pintor pai à exposição. Começa no momento em que ele adentra o espaço onde estão dispostos, em uma extensa parede, em pé direito alto, os retratos pintados pelo filho. Aliás, são duas as exposições, essa de retratos e a outra, também figurativa, organizada do outro lado e sempre apontada ao fundo do plano, atrás de Ganyan, o pintor pai. A princípio, quando de sua entrada no museu, um imenso galpão de teto vazado, ele é situado em plano aberto e ao fundo, mostrando à sua esquerda a exposição de retrato e algumas pessoas em um canto e outro. Na medida em que ele caminha e acompanha com os olhos a sequência de quadros expostos, o ângulo da câmera se fecha, aos poucos, em plano médio, ora mostrando ao espectador o que esse personagem vê, e ora mostrando a expressão do seu rosto, o seu olhar. Ele para e observa o primeiro quadro, o retrato de um homem e uma mulher juntos. Caminha novamente, observando os outros quadros que compõem uma sequência que repete o retrato do casal
acrescido de um bebê entre eles, destacado na cor vermelha. E assim, o espectador toma conhecimento da exposição do pintor do filho, juntamente com o pai, e se dá conta que Xiang-Yan constituiu, na série de retratos, a narrativa de sua história, uma vez que a sequência de retratos continua na repetição do retrato de um casal com um bebê já crescido, em 2 quadros seguidos. Aparece não mais o bebê, mas um menino, e depois o casal e um jovem nos 2 retratos seguintes. Esse mesmo jovem, já sem o tom avermelhado que destacava o retrato do bebê nos outros quadros, assumindo assim os tons pastéis que consistem o retrato do casal. Após percorrer os olhos essa série, Gan senta-se em um banco situado em frente a 2 quadros que retratam somente o jovem, com o mesmo tom pálido que compõe a paleta de cores de todos os quadros dessa exposição de retratos. No do lado esquerdo, há um destaque, os olhos, como que saltando do rosto já esfumaçado. E essa a característica dos olhos pintados em todos os outros retratos, olhar de espanto. O outro, à direita, apresenta um rosto borrado, sem os traços de expressão, motivo de contemplação e interrogação desse personagem, uma vez que em plano médio o seu olhar é sublinhado. Nesse momento, Xiang-Yan aproxima-se e senta-se ao lado do pai. Ele lhe estende as mãos em gesto de cumprimento e logo em seguida se levanta e vai embora. Feito o corte, esse espectador que ora realiza tal análise fílmica se depara com algumas reflexões acerca do cinema e a psicanálise. Ainda que contemporâneos, o cinema enquanto arte tem muito mais a dizer para a psicanálise. Não cabe a ela aplicar os seus conceitos como se estivesse colocando autor e personagem no divã. Sendo assim, a questão a ser considerada é a seguinte: até que ponto os dispositivos estéticos utilizados nesse filme, tais como plano, iluminação, fotografia, montagem, etc., contribuem na elaboração a respeito do modo singular do sujeito em constituir a sua ficção na passagem pelo Édipo? Desde o início do filme, uma voz em locução fala em primeira pessoa, acompanhando o desenrolar de sua trama, apresentando assim Xiang-Yan, o pintor filho. O que chama atenção na narrativa do filme é o modo pelo qual se organiza a sua montagem, o encadeamento de cenas que se repetem e estruturam a narrativa. O filme começa com seu nascimento e termina também com um nascimento, modificando as posições do personagem na trama. A primeira cena de nascimento é a desse personagem narrador, e a segunda, a de seu filho. Entre esses 2 acontecimentos, outros elementos que também se repetem vão se acomodando na trama. Os girassóis, a escolha, os retratos, o desaparecimento, a tentativa de dilaceramento da mão, reencontro e abortos. Mas por que dizer que a cena da exposição institui um antes e um depois, convergindo todos os elementos da narrativa de Flores do Amanhã? Antes da exposição, o personagem narrador vai se haver com as questões que implicam uma escolha realizada quando dele ainda bebê. Em uma cena, o pai e a mãe se colocam lado a lado com os objetos que os representam, postados em uma esteira, e a criança do lado oposto convocada a engatinhar até eles para escolher qual daqueles ele escolheria, como se tal gesto implicasse entre escolher a mãe ou o pai. Ele pega os pincéis
e a voz em locução diz: daquele dia em diante, aquela decisão determinou com antecipação que seria um pintor. Meu pai é um pintor, e eu também. Meu pai estava feliz que escolhi um pincel. Portanto, esse pai fica fora por 9 anos, e no seu retorno, o reencontro se dá em uma esquina. Sem o saber, o menino atinge o pai com uma pedra arremessada de um estilingue. Em outro momento, os dois novamente se encontram com a mãe, os reapresentando um ao outro. A partir de então, esse reencontro se desdobra em variadas situações do cotidiano em que tornar-se pai implica em adotar aquele como filho, ainda que biológico. Será preciso que diga meu filho e o outro diga meu pai. É nessa relação que se coloca o tempo inteiro a escolha pelo pincel. Daí que, sem o saber, o menino oscilará entre ser ou não pintor, ainda que o pai insista que ele desenhe retratos para se tornar um pintor, uma vez que as suas mãos quebradas como castigo na prisão não possuem mais a firmeza nos traços. Isso se desenrolará por anos, culminando na cena da exposição. São várias as situações na história desses dois que o filho se interroga sobre si em relação ao desejo do pai. Há 3 cenas em que o filho, ainda menino, tenta apagar ou confirmar, no real do corpo, os traços de identificação com o pai, tentando mutilar a mão direita a que ele desenha. Em um primeiro momento, ele esfrega os dedos na parede, em outro, aproxima o dedo da agulha da máquina de costura, e no último, ele segura na mão um fogo de artifício que cai perto dele quando desfila junto aos colegas da escola na comemoração cívica que se denominou como Destruição para o Grupo dos Quatro, uma comemoração do Partido Comunista em exaltação a Mao Tse-tung. Momento em que a particularidade dessa história é atravessada pelo contexto histórico. Até a cena da exposição, são vários outros acontecimentos na vida de Xiang Yang em que ele vai se haver com as vicissitudes causadas por eles, tais como terremoto, os abortos, o divórcio dos pais, a separação dos amigos. Retornemos à cena da exposição. Nela, a narração do filho, em locução, é recalcada para dar lugar a outra narrativa através dos retratos encadeados em série. De certo modo, esse dispositivo do sujeito narrar atravessado pela arte possibilitou um deslocamento daquele apagamento no real do corpo, mencionado anteriormente, para outro representado pelo rosto borrado. O depois da exposição apresenta a repetição do desaparecimento do pai. Fica em suspensão sobre o que acontece com ele, a não ser o que ele deixa narrado em gravação em uma fita cassete, o seu legado. Falar sobre o filme hoje, em 2020, nos remete à reflexão sobre as questões cotidianas entre pais e filhos que habitam as casas agora corrompidas pelas janelas virtuais. Se intensificam ainda mais as demandas dos pais aos professores, à escola, para que se ocupem com seus filhos. Por outro lado, a escola também se confunde, citando Léo Jonquier, em querer se ocupar da família. Será que esse retorno à casa, a permanência no lar causada pelo distanciamento social, não poderia retornar também o contar histórias ao dormir e assim possibilitar às crianças o narrar?
Não estaria implicado aí um tempo de investimento, considerando a infância, de acordo com a psicanálise, como um tempo de experiência? Sobre esse tempo, não poderia deixar de relacionar a sutileza de Adorno em falar sobre as mínimas coisas do dia a dia que indicam a supressão do tempo. Ele fala, entre aspas, que significa para o sujeito que já não existam janelas com caixilhos que se podem abrir, mas apenas vidros que deslizam, que não existam trincos lentos, mas maçanetas giratórias, que já não haja vestíbulo limiar frente à rua ou muros que rodeiam os jardins? Então, essa citação, ela apareceu muito assim, no momento em que eu me indagava muito sobre alguma coisa que eu aprendi em Goiás Velho, né, na cidade de Goiás, que as casas lá têm um espaço semipúblico, né, e quando eu era criança, sempre me falava assim, olha, essa porta aqui, a porta que dá para a rua, ela está aberta, mas se a que está no meio estiver fechada, os donos estão aí, mas eles não querem visitas. Né? Então, assim, eu achei muito interessante esse trecho, né, desse texto do Adorno, justamente por falar dessa supressão do tempo que a gente nem se dá conta, né, dessa relação com o outro. Eu quero passar agora um trechinho de 3 minutos, que é a cena, né? O Fabrício, você consegue aí para mim? Acho que eu estou meio que, assim, um pouco nervosa. Sem dúvida. Já tá na agulha aqui, como se diz. Um instante.
Um instante. Soninha. Voltamos. O áudio, Soninha, por favor. Aí. Bom, então é isso, fechar com essa cena, né? Então tá bem, Sônia. Muito obrigado pela apresentação. Uma belíssima apresentação que fecha com um sentimento muito bom, né? O belo texto, bem concatenado, bem gostoso, e a cena final do filme realmente é uma apresentação que é uma reflexão muito sensível, né? Muito obrigado por compartilhar conosco. Vou chamar agora o professor Sandro para poder fazer a apresentação da apreciação dele ao filme. Nesse momento eu vou recolher a Soninha. É com você, Sandro. Obrigado, Fabrício. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. É uma excelente oportunidade e muito bom poder falar depois dessa construção, dessa sólida construção teórica, conceitual, fílmica, que a minha colega Sônia tão bem desenvolve. É interessante perceber neste filme, partindo, portanto, desses elementos trazidos pela minha colega, é muito interessante perceber a força dos elementos da expressão. O contexto que faço questão de retomar, que é o contexto exatamente da morte de Mao Tse-tung, um contexto histórico, social, econômico, cultural, muito fortemente marcado pela República Popular da China. Um momento de controle dos elementos sociais, de cerceamento da arte, cerceamento de vários espaços, dentre eles um controle, inclusive, da própria comunicação, da própria educação, né, dos meios de comunicação. A figura de Mao Tse-tung é uma figura um tanto quanto, historicamente falando, um tanto quanto controversa. Muitos o idolatram, obviamente, a sua foto é posta como elemento representacional em diversos locais da China, mas, no entanto, muitos o acusam de severidade, de muita violência, com um programa revolucionário. E muitos, no entanto, o atribuem como figura icônica que contribuiu e permitiu que a China se desenvolvesse e se tornasse uma potência tal como é, frente a um sistema de produção mundial. Enfim, é uma figura controversa, mas é importante que nós rememoremos aí, retomemos ao contexto da década de 70. Contexto esse em que a sociedade chinesa é possível perceber as marcas, os diversos elementos que compõem o cenário fílmico, é possível perceber a pobreza, o compartilhamento, a solidariedade forçada, em que indivíduos são forçados a viver comunitariamente, né, em vilas, em circunstâncias, por vezes, paupérrimas, mas no compartilhamento de todas as suas vivências cotidianas. Tal como a Sônia bem lembrou, e retomou, e pronunciou e elaborou aí no seu texto, o pintor Zheng Yan, ele é separado do filho, justamente por esse programa da República Popular da China. E ele é separado justamente no filho enquanto, né, um infante, e ele retoma, depois de um certo momento, e ele perdeu não só o histórico junto ao núcleo familiar, mas ele perdeu a convivência com o filho. E quando ele retoma, obviamente, o filho já com 9 anos de idade, de imediato ele não o reconhece como pai. Ele entende, pela própria apresentação da mãe, que é o pai biológico, ou seja, esse é seu pai, mas ele não o reconhece afetivamente. Mas os laços, pouco a pouco, vão se formando, vão se construindo, e o pai, percebendo que o filho estava um tanto quanto ocioso com brincadeiras, ele resolve ensinar ao filho o seu ofício. Interrompido pela circunstância já mencionada, numa ocasião na prisão, em que ele relata com bastante dor: eu pedi para que eles me batessem em qualquer lugar, menos em minhas mãos. E ele relata: mas eles pisaram tanto
até quebrarem os ossos. Nenhum médico cuidou. E aquilo foi sarando, e hoje eu sou um inútil. E é bastante forte esse relato, porque é quando ele descobre que o seu colega, também pintor, que comunga dessa vivência dentro dessa vila, dessa perspectiva comunitária em que eles habitam, ele percebe que esse colega é que foi levado a escrever um texto relatando sobre o seu amigo Genian. E, de certa maneira, ele é corresponsável, né? Ele é responsável, por que não dizer, pela prisão do amigo. E ele diz claramente, esse outro, o amigo do Genian, não há mais nada o que dizer, a não ser pedir a você o perdão. E ele diz, eu não posso lhe perdoar. O Genian, já adulto, retornando a casa com o seu filho, ele tenta resgatar esse elemento perdido. E ele planta um jardim frente a essa casa, um espaço de convivência comunitário, como eu já o disse, girassóis. Interessante que a tradução, né, a apresentação do filme, no inglês é sunflower, ou seja, girassol. E nós temos para o português flores do amanhã. É interessante pensar sobre esses elementos conceituais, a força da linguagem, da expressão poética, na própria titulação, do que o filme é intitulado, Flores do Amanhã. Mas, em breve, comentarei sobre, nessa perspectiva. Mas, retomando onde estávamos, ele planta, portanto, girassóis, e percebendo a ociosidade do filho, com brincadeiras que ele considerava inúteis, ele tenta, portanto, transmitir o legado, e começa a ensinar ao filho os primeiros traços de desenho, de pintura. E ele se espanta, porque o filho consegue uma desenvoltura bastante considerável. E, nesse sentido, ele diz, você até que é bom. Ele nunca disse que o filho é bom. Você até que é bom. E ele começa a ensinar alguns traços, mas a criança estava um pouco cansada, porque ela queria brincar, como toda e qualquer criança. Mas ele começou a ser obrigado a pintar, de maneira cotidiana. O tempo todo, o pai o treinando para a pintura, a ponto do pai retirá-lo de brincadeiras. E a pintura, o elemento da arte, o elemento estético, a construção, deixa de ser criação e passa a representar castigo, um elemento punitivo. Muito bem, pessoal, nós tivemos um probleminha com a conexão do Sandro. Peço que aguarde alguns instantes até que ele possa se reconectar. Estamos trabalhando com ele aqui para lidar com essa eventualidade. Sandro, você caiu, meu amigo. Cadê tu? Estava te aguardando aí. Tomei um capote aí. Prontinho? Sim. Desculpa aí, tomei um capote aí. Coisas da virtualidade. Claro. Mas, enfim, então, retomemos. Eu vou retomar minha fala de onde estava. Ok. Então, eu estava a dizer que a criança, o filho, Xingyang,
ele tem a arte, portanto, a pintura, agora como obrigatoriedade, como castigo, como elemento punitivo. E ele vai sofrendo consideravelmente com esse elemento ao longo da vida e começa a expressar sintomaticamente a sua raiva, frustração pela própria pintura. Pois ele sabia que o pai deixou de ser pintor porque teve as mãos quebradas. E ele, portanto, tal como relatou a minha amiga Sônia, ele começa a arranhar a mão, as unhas, numa parede. Num segundo momento, ele tenta se aproximar a mão da agulha da máquina e o pai para no exato momento. E o pai está sempre presente como aquele que é o limitador. É aquele que impossibilita a fruição, mas é aquele que impõe a obrigatoriedade. Não porque o pai é mau, mas é porque ele é formado dentro de uma tradição milenar chinesa e ele tem por função, na sua formação cultural, transmitir ao filho o seu legado. Não só do ofício, né, de ser pintor, mas o legado dos valores, da tradição, da herança da cultura chinesa. E assim, um elemento de grande dor, né, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, nessa leitura fílmica, é quando as crianças vão se reunir para assistir a um filme, obviamente, comunitário, um cinema, em que o pai exige que ele termine um desenho. E ele termina rapidamente quando entrega a folha ao pai. O pai é bastante ríspido com ele, fala que absurdo, você quer me dizer que isso aqui é um desenho? Você consegue fazer muito melhor. Portanto, vá lá. Enquanto você não terminar com a qualidade que eu considerarei razoável, como eu disse, ele nunca disse que o filho é bom. Você não poderá ir assistir ao filme. E eu estou esperando. E assim, ele passa a noite toda e o colega guarda um lugar do poltrona ao lado, as crianças, o seu colega ansioso, esperando que ele chegasse, mas, no entanto, ele ali torturado, com sentimento, com sofrimento, e sempre a mãe aparece como um atenuante, para amenizar. Portanto, a figura ali edipiana, esse elemento bastante intenso, né, da figura do pai, da lei, da normatividade, e a mãe como esse elemento aí do abrandamento, que permite, de certa maneira, um pouco de fruição. Acontece, portanto, que o pai, tomando lá de bebida, ele dorme, e a mãe, automaticamente, ela não diz nada, apenas toca no ombro do filho e diz, vai, ou melhor, gestualmente. E assim a criança, quando chega, ela chega exatamente no momento final do filme. E, para variar, obviamente, dentro do ideário da República Popular da China, é um filme que ovacionava o exército chinês, o momento de guerra, vitórias, enfim. Normalmente, como se é trabalhado dentro de qualquer programa educacional em que a educação está sob controle, inevitavelmente. E assim, ele sofre muito. Portanto, o choro é um momento muito forte do filme em que a criança Xingyan, ela tem o choro mais profundo, porque é aquele choro da alma, é da alma dilacerada, vilipendiada na sua condição de infância, aniquilada na sua expressão artística de fruição, pois a arte agora representava para ele a obrigatoriedade, a exigência. E assim chega o momento do ápice, do desespero dessa criança, em que num desfile, um fogo de artifício que cai próximo a ele, ele pega esse fogo de artifício e todos gritam, livre-se disso, a professora, né? Livre-se disso. E ele segura. E é um momento bastante em que é feito um zoom do olhar do pai para o olhar do filho. Ambos se olham antes do momento da explosão. E o filho, num olhar bastante frio, né, demonstrando ali a decisão dele, ele não largaria, né, aquele fogo de artifício, e o pai olha para ele de maneira não estarrecida, mas inerte. E a criança toma aquela decisão. E, ironicamente, ele acaba se tornando um herói da turma, como se ele salvasse os seus colegas, porque ele assegurou o fogo de artifício, evitando que os demais fossem sofressem, né, com o acidente da explosão. E assim ele é condecorado, e é esse o momento da condecoração que o pai olha para o filho
coloca as mãos nos dois ombros e ele troca um olhar com o filho. Ele troca um olhar profundo com o filho. Mas ele não diz uma palavra. O olhar expressava exatamente o orgulho, mas nenhuma palavra foi pronunciada. Mas o pai se orgulha, obviamente, pela projeção social que o filho o trouxe, portanto, no critério de orgulho. E assim, o filme vai fazendo algumas montagens, alguns cortes, e vai chegando a momentos outros que representa exatamente o contexto histórico após a morte de Mao Tse-tung, em que a China começou o seu processo de abertura comercial. Tanto é que a mudança das cidades, da própria cidade em que estavam, os meios de transporte que vão se popularizando cada vez mais. E assim, esse jovem começa a produzir arte. Mas ele queria exatamente o quê? Angariar recursos para se desvincular da família. E ele vendia, obviamente não oficialmente, porque não poderia, isso não era permitido. Ele vendia, portanto, gravuras. E essas gravuras ele ia arrecadando justamente para construir essa desvinculação. E quando chega o momento dessa desvinculação, em que o pai severamente o controlava das mais diversas formas, estando ao lado dele, não permitindo que ele tivesse tais vivências amorosas, romances. No momento em que ele está dentro de um trem para partir com alguns amigos, o pai entra dentro desse trem, o arrasta, o segura. Portanto, as rupturas amorosas, a dor, a expressão do ódio frente à figura paterna, da normatividade, que impede, desde a infância, que impede a fruição desse ser. E assim vão chegando outros momentos, um destes em que a namorada, grávida, ela é conduzida a um hospital para o aborto. Por quem? Pelo pai. Sem que ele, Xinjiang, soubesse disso. E o pai toma frente, não permitindo que aquilo atrapalhasse a carreira do filho. E nos momentos de desespero, há um elemento bastante forte. Nos momentos de desespero, em que o pai, não conseguindo mais segurar o filho começa a correr, literalmente. A correr, tentar se separar do pai, se desvencilhar desse pai. Mas o pai literalmente o persegue, corre atrás do filho. E um lago, portanto, congelado, num ponto em que o gelo está bastante fragilizado, o pai cai. E Xinjiang para a sua corrida, ele olha para trás e vê o pai, com a força da correnteza, por debaixo do gelo, obviamente, a puxá-lo, e ele segurando na borda, e ainda assim, o pai olha firmemente para o filho e diz: você nunca poderá fugir. Você nunca poderá fugir. E ele percebe que mesmo se naquele momento o pai ali morresse, se ele decretasse fisicamente a morte do pai, naquele momento, aí sim, ele jamais poderia fugir. E ele volta atrás em nome da tradição, do valor, do respeito, da moralidade da cultura chinesa. Ele ergue a mão, portanto, ele estende a mão, e ergue o pai, e o retira dali. E há momentos no diálogo do pai com o filho em que o pai diz claramente: você é a minha última esperança, porque o meu futuro está arruinado. Eu estou destruído. Você é a minha esperança. Portanto, o filho é explicitamente para o pai o depositário da esperança, portanto, da sua frustração. Há uma projeção muito pesada lançada sobre Xinjiang. E assim, essa trama de amor e ódio, ela vai se desenvolvendo ao longo de toda a trama, até culminar no momento em que o pai e a mãe já morando em um apartamento pelo programa habitacional chinês, a China já bastante modificada com o cenário, a partir da abertura com o comércio, e todas essas mudanças se dando, o pai e a mãe desejam, portanto, ter um neto, porque eles queriam exatamente fazer a voz da tradição, da cultura, como herdeiros, e contribuir na educação desse neto. E eis que a esposa de Xinjiang, já esposa, ela engravida, eles tomam a decisão de abortar. E aquilo foi um golpe muito duro para o pai,
o velho pintor, né, o Genian, mas ele diz, nós não estamos fazendo isso para lhe ofender. Nós não estamos prontos para esse momento. E aí o pai e o filho têm uma conversa bastante franca, onde ele diz, eu quero ser um pai melhor do que foi você. E o pai, de certa forma, reconhece, eu sei que não fui um bom pai, mas eu fiz para você o melhor. Eu fiz o melhor e eu estou feliz porque eu fiz certo, porque eu fiz bem. Em nenhum momento o pai reconhece a virulência da sua ação, alguma violência, algo que agredisse ao próprio filho. Porque ele transfere todos esses elementos, né, como já eu disse, para essa criança, agora o jovem Xinjiang. E assim, passando os momentos, tem o momento forte da expressão fílmica que a Sônia teve a oportunidade de nos apresentar, da exposição artística, em que o pai, e vocês puderam presenciar, visualizar, ver, né, assistir, sentir a força daquele elemento ali, o simbólico, em que o pai não diz uma palavra sequer. Ele olha para as expressões, para as cores, para as formas, ele percebe uma identidade artística formada, e uma identidade consolidada. Ele se orgulha ali, sentado diante, e o filho senta ao lado, e como puderam perceber, mas faço questão de repetir aqui a descrição verbal, o pai estende a mão ao filho, é o máximo que ele faz. Ele pega na mão do filho e sai. Ele reconhece, mas ele nunca abre a boca para dizer ao filho, você é bom. E assim, a partir daquele momento, em outros momentos à frente, depois que consolidou-se esse momento, aí sim, ele reconhece e diz ao filho, você se tornou melhor que eu. Quando ele deixa isso num relato, em uma fita gravada, uma fita cassete, num gravador, em que o pai sai de cena. Literalmente, ele desaparece. Todos assustados, pensando que ele havia dado cabo à própria vida, ele diz, eu jamais faria isso. Mas ele relata ao filho a felicidade de ter escolhido o bom caminho e que o filho hoje estava melhor que ele. E ao momento em que a esposa, novamente, engravida, e eles resolvem ter o filho, e aí o filme, como começa com o nascimento de Xinjiang, ele finaliza com o nascimento agora de um filho, portanto, de um novo fluxo, a vitalidade, a vida, o reinício, o ciclo que se inicia. E ao chegar em casa com a mãe, né, a avó agora, a esposa, ele, Xinjiang, na porta de casa, ele se depara com um vaso com girassol. E ele, num monólogo, diz claramente entender que o pai sempre estaria por ali. Portanto, retomo agora o que eu comentei minutos atrás na minha fala. Por que não girassol, tal como é apresentado no inglês, sunflower, mas flores do amanhã? Lógico que essa é uma análise minha, mas é isso que me tocou, isso mexeu comigo de verdade, numa dimensão de sensibilidade profunda, em que a expressão da esperança, do belo, da flor, está sempre projetado no amanhã. Em nenhum momento o pai assumiu, no hoje, a beleza da existência, a qualidade artística do filho, o reconhecimento da amizade, do amigo, rompida, obviamente, pela força do que ele denominava como que foi uma traição, mesmo assim ele mantinha um vínculo com esse amigo, ele mantinha um vínculo de uma certa forma muito sui generis, a partir de um jogo que acontecia no espaço comum das casas, mas o amigo morre, a dor, portanto, é muito violenta, ele chora profundamente. O único momento que o pai tem um choro profundo é com a morte desse amigo. E ele fala do velho amigo, mas ele reconhece que nunca em vida ele valorizou a amizade. Portanto, sempre está projetado para o amanhã. Sempre projetado para o amanhã. E nunca para o hoje. Nunca para o agora. Portanto, a força da tradição, do peso, da lei, da normatividade que nos engessa e que nos mantém enrijecidos na existência, num risco de repetirmos inconscientemente as dores de um passado.
E ainda mais, o risco de perpetuarmos isso a outras gerações. O filme ele mostra com muita profundidade a beleza da força da educação, que ela pode ter uma dimensão libertária, mas ela pode também ter algemas bastante consolidadas, férreas e pesadas, onde nos ata a um elemento cultural. Ela pode ser ter, portanto, essa dimensão atávica, que impossibilita a fruição do indivíduo. Portanto, nós vemos situações de vidas adoecidas, que não conseguem ressignificar sua existência e se projetam numa dimensão vindoura, numa dimensão futura, e fazem uma transferência bastante virulenta, intensa e até, e por que não dizer, agressiva. Um ponto que me chamou a atenção, e eu busquei esses elementos, nessa exposição que tiveram a oportunidade de ver ao final, ela é feita, aquelas obras artísticas são produzidas por um pintor surrealista e simbolista chinês, Zhang Xiaogang. Ele fez parte de uma série de retratos chineses intitulada Bloodline, composta por figuras monocromáticas, geralmente com olhos grandes e escuros, reminiscentes de retratos familiares da década de 50 a 60. E é interessante perceber que esse pintor, o Zhang Xiaogang, ele foi premiado com o prêmio de bronze na 22ª Bienal de Arte de São Paulo, em 1994. É bonito, portanto, perceber esse elemento de resgate, famílias, história, tradição, o ciclo, renovação. E é bonito perceber, na expressão fílmica também, a mudança do cenário sociocultural, portanto, socioeconômico de uma China já aberta, onde há, de certa maneira, a fluidez, né? Maior leveza na vida, menos administrada por um governo totalitário, mas administrada de uma outra forma, pelos elementos da própria cultura, pelos elementos da própria indústria cultural, que começa a permear as existências, entrar dentro das diversas esferas, denominando, portanto, e impondo uma estética de uma vida que agora se moderniza. E é nesse momento, portanto, de ruptura do passado com o presente que o filme constrói a força da tessitura de uma linearidade expressiva na vida, nos sentimentos e nos afetos. E nos mostrando o grande peso do risco de repetirmos os erros do passado. Essa é a minha contribuição que trago para o nosso debate, para a nossa conversa e para o nosso bate-papo. Muito bem, muito obrigado pela exposição, Sandro. Uma exposição muito rica, muito instigante, né? E que com certeza vai, juntamente com a apresentação da Sônia, vai fomentar aqui o nosso debate. Bom, pessoal, eu não tenho participado muito dos debates, mas eu realmente fiquei instigado por uma questão. Tem uma leitura que eu estou fazendo do Anthony Giddens sobre a modernidade tardia, em que ele atribui a essa modernidade uma característica da cultura moderna, que vem desde Descartes, que é a da reflexividade. O que isso significa? Que tudo pode ser repensado, tudo pode ser objeto de análise, de reflexão, e que, portanto, nada consegue sair desse plano etéreo, vamos dizer assim, se concretizar, né? E o que isso acaba provocando na análise do Giddens? É sempre essa relação de um futuro projetado. É sempre a gente vive o presente, mas como um futuro que está por vir, nunca o presente concreto, né? E eu estou trazendo isso porque no filme que eu e Jairo trabalhamos, essa questão do presente, né, no Intensa Agora, foi um objeto da nossa atenção. E aí no filme Flores do Amanhã a gente vê essa discussão nascendo a partir dessas relações, pelo menos que eu estou entendendo, uma relação geracional, né? Que
especialmente na fala do Sandro, isso ficou bastante forte. Então eu fiquei incomodado com quando você fez essa reflexão do girassol e das flores do amanhã, né? Eu fiquei incomodado com essa perspectiva de uma cultura ocidental e de uma cultura oriental, né? Como que, assim, pensando a cultura como, eu não sei se determinante, mas pelo menos com um peso muito grande na nossa educação, como que a gente poderia pensar, como que esse filme poderia nos ajudar a pensar as relações familiares para poder a gente pensar numa uma formação para uma reflexão e não essa reflexividade da cultura ocidental. Ou seja, o que o oriental pode ensinar para a gente? Eu não estou fazendo essa pergunta esperando que vocês me tragam a leitura de orientais, que vocês não trouxeram essa referência, mas eu tenho esse desejo, eu tenho essa curiosidade. De repente, né, até nasce aí alguma coisa. Legal. Pode falar. Eu inicio, pode ser? Interessante a sua colocação, Fabrício, e o elemento geracional é muito forte no filme, mas extremamente forte. Tem um ponto ali que me chama a atenção, assim, gente, vale a pena assistirem. Como podem encontrar ele no YouTube, está bem popularizado, vale a pena. Por uma cena já vale a pena. Eu não quero dar spoiler nos elementos estéticos, mas vale a pena só para aguçar, como estratégia, né? Apenas como chamariz. A cena do filho correndo do pai, no gelo, no lago congelado. Tal como, Fabrício, num sonho desesperado que temos a correr, em que a gente corre, mas nunca consegue romper caminho. Que coisa desgraçada, né? E ali está o filho correndo, ele patina no gelo, e o pai consegue, talvez pela experiência de mais idade no gelo, talvez, ele consegue se locomover melhor que o filho. E quanto mais ele tenta correr, mais ele escorrega, obviamente. Então, esse desespero, essa coisa essa sombra que o persegue, né? Esse elemento geracional é muito forte. E o que me chama a atenção é como, em nome do bem, em nome da moral, nós podemos produzir tanta dor, tanta violência. E os conflitos muito intensos. São muito expressos esses conflitos, do meu ponto de vista, quando alguém diz, e cá entre nós, quem aqui não disse? Ah, na minha época era muito melhor. Cara, sua época era melhor porque foi a única experiência que você viveu. E você quer forçar o universo planetário a adequar a sua perspectiva. E você não percebe o mini Hitler que existe em você ao dizer isso, né? A desejar que os outros se enquadrem dentro da sua perspectiva estética, de mundo, de universo, leitura de vida. E é justamente esse conflito geracional que é capaz de proporcionar um novo, né? E é muito bonito e simbólico, finalizo por aqui, para minha colega Sônia falar, obviamente, não querendo tomar fala aí, mas é muito bonito perceber que a vila, o elemento da tradição, vai sendo decomposto, derrubado, literalmente para as construções das novas moradias. Então, os espaços comunitários vão sendo literalmente destruídos, pouco a pouco. E aquilo vai sendo uma dor para o pai, porque é o velho morrendo, é o velho indo embora e o novo surgindo. Portanto, por mais que seja dor, o luto, mas o novo surgirá. A dor sempre, inevitavelmente, sempre tenderá a ser maior quanto mais nos travarmos, nos aferrarmos a um passado remoto, a uma vivência onde foi a minha. E nós estamos vivenciando isso numa era digital, né? Nós aqui há pouco tempo, quem de nós aqui fazíamos ou falaríamos em lives, ou apresentações digitais, encontros, reuniões, mesas de debate digitalmente? É o novo. Quanto sofrimento esse momento tem trazido. Mas se nós não aprendermos com o novo, nós ficaremos aferrados a um passado remoto. E aí, com muito respeito às dores e atrocidades desse momento, mas é preciso aprender com o novo, se abrir a esse aprendizado, permitindo que as flores estejam no hoje, né? E não só no amanhã. Sônia, quer comentar também?
Eu não sei, assim, assim, eu vou entender que essa pergunta sua me leva a dizer um pouco mais daquilo que me pegou mais, que me atravessou, né, é, na análise desse filme, que é a questão do tempo, porque o Sam está falando aí do novo e do velho, né, é esse tempo de formação do sujeito, né, e aí o recorte que o filme, assim, propicia, né, que essa formação se dá nessa dependência com o outro, né. Eu penso que isso não se modifica, ainda que haja, vamos dizer assim, o desenvolvimento tecnológico, né. Que eu quero dizer com isso? Eu me lembrei muito de um livro que eu li, que se chama Paisagens da Memória, que é a autobiografia de uma sobrevivente do Holocausto. E ela dizia, assim, que ainda que tudo acontecendo, aquela coisa lá é porque ela foi para um campo de concentração, né? As questões com a mãe dela, porque se essas questões edipianas, né, dizem da posição do sujeito no mundo, da forma como ele vai se haver com os acontecimentos, né? E aí ela diz que ficaram muito mais acirradas, porque, então, assim, o que é que esse filme me remeteu? A pensar, assim, que lá aconteceu terremoto, né? Tem essa questão da história maior, que o pai é levado para um campo de trabalhos forçados, né? E isso não é explicado para ele, né? Nada é explicado. E o pai retorna e assim, esse tempo de formação, né, de se haver com aquela escolha. É muito interessante, assim, aquela escolha dele escolher o pincel, né? Isso ele bebezinho. E ele vai se haver com essa escolha o tempo inteiro e num desencontro com o pai total. Porque na hora que ele espera do pai um reconhecimento, não há. Mas quando o pai apresenta certo reconhecimento, ele não reconhece, ele não escuta isso, né? E isso vai se dar, né? Vamos dizer assim, essa travessia vai ser apresentado através da narrativa, né, que é a exposição. Então, é a arte ali, não que a arte salva e tal, mas a arte ali, esse filme, né, a forma como ele foi contado, narrado, utilizando esse dispositivo ali da arte dentro da arte, né, então possibilitou a mim pensar, né, nessa relação do sujeito, né, com o mundo. E aí, por isso que eu termino falando desse momento atual, né? É muito interessante isso que o Sandro fala, da gente aprender, né, com o novo. Mas a gente só aprende com o novo se observar também aquilo que a tradição cultivou, né? Só há o novo porque a tradição cultivou alguma coisa, né? Então, assim, o que é que ele... Não é que no final do filme, o pai deixa escrito ali que o reconhece, né? E desaparece, não explica. Você não sabe se ele morreu, mas que ele fica procurando, né, o pai no rosto de várias pessoas. Então, assim, é muito interessante esse filme, assim, uma coisa que eu não consegui explorar, mas que eu coloquei,
é essa coisa do olhar, porque que na exposição tem exposto ali muito, assim, ressalta muito os olhos, porque isso, na relação ali com eles, acontece, o pai sempre olha para ele, mas não explica, né? É interessante depois, isso que o Sandro coloca, que é de um artista e tal, mas no filme não explica isso, né? O filme coloca que essa questão do olhar ali, ela é muito importante, porque é isso que vai permitir o sujeito, a emergência do sujeito, vamos dizer, é nessa relação, né? Aqui, e aí, assim, olha só, eu, nesse tempo aí, eu me deparo com esse texto do Adorno, né? Que eu achei belíssimo, assim, é de uma beleza poética. Ele fala da supressão do tempo, com a modificação da fechadura, que a fechadura agora, ela suprime suprime o gesto que a gente tem de um tempo de fazer girar. Quer dizer, é um tempo de esperar o outro, é um tempo do outro chegar para abrir a porta, porque esse texto dele chama Sem Bater, né? Sem bater na porta, alguma coisa assim. Então, assim, perde esse espaço. Mas aí, o que acontece com essa questão da pandemia, da gente ter que dar aula remota e tal, né? Eu passei pela experiência outro dia de um aluno que ele, tendo que cuidar da avó, porque ele é cuidador da avó, então o tempo que ele tem de cuidar da avó é o tempo da aula. Aí ele coloca a avó do lado, pergunta a mim se eu não me importo com isso. Eu falo, claro que não. Eu acho até bom, nós vamos até ler textos de Cora para ela, né? E aí, o que acontece? Chega no final da aula, ele fala assim para a avó, vó, acabou a aula, vamos embora. Ela falou assim, acabou, mas estava tão bom, porque a avó está desenvolvendo uma demência, né? Então, ela perde também, assim, o tempo e o espaço. Mas que naquele tempo que ela presta atenção para mim, é um tempo ali que produz nela algo, e quando ela devolve isso, eu entendo que é a possibilidade que a gente tem de reconhecer ali com os alunos, nesses acontecimentos, vamos dizer assim, a realização de laço social, ainda que seja em janela corrompida. Não sei se vocês entenderam, se eu viajei muito. Não. Compreendemos sim, compreendemos sim. Bom, pessoal, É bastante interessante. Só ia comentar, Fabrício, que é bastante interessante esses elementos que a colega Sônia traz, pela força com a qual nós somos atravessados, né? O peso da tradição, o novo, a violência, por vezes, dentro de um processo, né, educacional, cultural. Violência, eu digo, em função exatamente daquilo que agride ao outro, né? Forçando para que o outro se adeque, né, numa referência, num modelo, numa forma. Isso me fez pensar muito, sabe, Sônia, assim, sobre a força da educação. Uhum. A força com que esse elemento consegue invadir o espaço íntimo, né? Invadir, de certa forma, calcificar as estruturas. E o que me chamou a atenção, me tocou realmente também no filme ali, foi justamente a maturidade, de certa forma, forçada que a vida foi impondo a Xinjiang, que é o jovem, ele perceber que não adiantava aniquilar o pai, pois o pai sempre estaria com ele. A única chance que ele teria de reciclar, né, possivelmente, eu vou usar essa palavra, reciclar, ressignificar, é a melhor palavra, ressignificar é uma possibilidade vindoura,
seria justamente reconciliar com o passado. É muito bonito que isso se dá por expressões, como você mesma, né, ressaltou, as expressões do olhar, do aperto de mão. Não há muito de palavra, mas o gestual, o simbólico, o referencial. É somente assim, quando ele consegue reconciliar com esse passado que profundamente o constitui como indivíduo, é que ele consegue ir adiante. E ele consegue, portanto, formando a sua identidade estética. E como ele desejava que o pai estivesse na exposição, e o pai relutante, ele não vai. Somente dias depois, obviamente, é que o pai percebe a necessidade, e aí sim, ele vai, e aí aquele momento, aquele ápice, aquela culminância do encontro dos dois, a troca de olhares, nada mais do que um aperto de mão. É muito forte esse elemento, o simbólico, é muito bonito, é trabalhado muito o simbólico, a força da imagem. Retorna para ele assim uma interrogação, né, dele, né, para ele se haver com o desejo dele, né, tanto o pai como o filho. Ali, essa exposição ela é muito interessante, assim. Eu acho bonito que, na minha perspectiva, Xing Yang ele percebe o risco dele repetir o passado. Portanto, haver-se com o próprio passado, né? Enfim, eu achei libertador, muito bonito. Bom, vamos ver aqui dois comentários, né? Tem perguntas. A Márcia João enviou a seguinte mensagem: a ausência da palavra e a presença do olhar podem ser elementos para se pensar em esperança na figura do girassol como metáfora? A renovação do tempo é possibilitada como ruptura ou é uma negação da história? Isso aí é para o Sandro. É engraçado, Márcia, confesso que não tinha visto aqui a sua pergunta. Ironicamente, eu e Sônia estamos aqui a conversar sobre esse elemento, né? Sobre a importância que Xing Yang percebe de reatar com o passado, né? A proposta de renovação do tempo, ela perpassa as estruturas íntimas, né? Por que não dizer biopsíquicas, a dimensão afetiva. Ele precisava reatar com esse passado e não sucumbir a ele, não, obviamente, porque ele é relutante desde a tenra idade, desde os 9 anos, ele é muito relutante, ele é muito forte, tem uma personalidade muito forte, mas também não é matar o passado, tal como na expressão simbólica do pai no risco de ser levado pela correnteza por debaixo do gelo e morrer, né, obviamente, ali, com hipotermia, congelado, enfim, onde ele percebe que não adianta. E o pai, quando diz a ele, você nunca poderá fugir. Eu acho aquilo tão forte, porque, de fato, ele não poderia fugir, mesmo que o pai morresse. Ali sim eternizaria essa perseguição, da qual ele nunca teria possibilidade de retomar ao passado. E teria, portanto, a sua vida cindida, né? Rompida, numa possibilidade de reconciliação. Não com o pai em si, mas com a própria história, de reconhecer o tempo do outro, de reconhecer as circunstâncias do outro e de conseguir perceber em tantos elementos a beleza presente, mesmo que ela não estivesse no próprio presente. Mas é possível perceber isso para que o amanhã possa ser melhor, né? Possa ser atenuado, né? Portanto, não há possibilidade de negação da história. E no meu ponto de vista, Márcia, essa é uma grande lição que o filme nos mostra, numa expressão poética belíssima, né? É o reconhecimento, a retomada, a reconciliação com o passado. E a beleza da ausência de palavras. Isso é muito forte, o gesto, a imagem, o olhar, as cores, as formas. Isso é bastante intenso na expressão fílmica, né? na linguagem fílmica do cineasta. Passamos para a próxima, Soninha? Ou quer comentar o comentário da Márcia? Para a próxima? Bom, a Márcia Jardim Guzmão fez o seguinte comentário. Boa noite. Me chamou a atenção o fato do pai, apesar de todos os problemas, não desiste do filho. Eu relacionei isso um pouco com o título, a ideia de continuidade, da tradição e do novo. Enfim,
as questões familiares que não podemos fugir. Quer começar? Pode. Assim, eu falo por outro. Ele, assim, ele não quer desistir. A questão é porque os dois ali estão diante do não saber. É não saber o que é ser pai. Tanto é que no final, quando ele deixa como se diz, a fita cassete, né, a gravação, aí que ele vai dizer, ele vai se colocar que ele estava aprendendo a ser pai, né? E é interessante porque, assim, os dois estão ali, tanto é que é um desencontro, mas isso acontece com a gente também, por isso que o Édipo, ele é universal, né? Ele também estava, assim, se indagando sobre o que é ser filho, na expectativa de que, havendo o reconhecimento do pai, ele seria filho, né? E o que a exposição mostra ali é que ali ele estava dizendo, assim, demonstrando ali na exposição o reconhecimento dos traços de identificação com o pai, né? Tanto é que ele se torna pintor. Ali, naquele momento, a exposição é justamente para reafirmar aquela escolha, né? Quando o bebê, sem o saber que no futuro ele reafirma a escolha, né? Porque quando o bebê ele pega o pincel, e a exposição é justamente para materializar isso, né? Só que ele precisou passar por um tanto de coisa para poder reconhecer o seu desejo, né? E nós todos passamos por isso, né? Eu achei interessante a questão que a Márcia nos traz, e nesse sentido mesmo, da força, né, da ruptura. A ruptura não significa negação, necessariamente, né? Mas é a significação, né, obviamente. Mas eu percebo um traço que me chama a atenção também, que acontece inconscientemente em todos nós. O risco de impormos ao outro a nossa estética de existência, né? A nossa perspectiva. Então, de certa forma, há uma intensa violência, aí eu vou usar a palavra intencionalmente aqui, há uma composição identitária intensamente egóica do pai, onde ele projeta transferencialmente, ele lança ao filho toda a sua possibilidade de realização, uma vez que ele não realizou-se na sua existência como pintor, porque foi interrompido pela violência, pelas mãos quebradas, no campo de trabalho forçado, obviamente, enfim, onde ele tem a sua vida, a sua possibilidade de desenvolvimento, de fruição artística, né, de desenho interrompido. Tanto é que ele diz claramente no filme, dizendo ao filho, você não pode fugir de mim, você é a minha última esperança. Então ele deposita no filho toda essa esperança. Quando? No amanhã, né? Na possibilidade de um momento vindouro. Não exatamente ali. O filho nunca era filho hoje. Ele sempre era um produto para um amanhã. Eu espero em você que você se realize, que você seja melhor que eu. Obviamente, e ele, o tempo todo, ele demonstra isso no filme, que ele tinha plena consciência de que, a plena certeza de que estava fazendo o certo. Ele não se abre a ponto algum, em momento algum, para reler, ressignificar esses elementos. E daí a força tão intensa, tão consistente da relação entre o pai e o filho, os enfrentamentos, os confrontos, as dificuldades. E eu confesso que foi bastante assim pesado, senti isso, o filme me tocou muito, o peso, né? O arrastamento de tudo isso, tanta violência, dilacerações, o choro compulsivo da criança que não pôde experimentar um filme
Que choro forte daquela criança, né? Vilipendiada na sua infância. Mas a beleza que me chega ao final me deu leveza de perceber que Shen Yang ela consegue se desvencilhar dessa sombra que o persegue, da força dessa transferência. Mas justamente, repito mais uma vez, sendo aqui repetitivo propositalmente, a beleza de ressignificação e não de rompimento enquanto desvinculação com o passado, mas reconhecer, perceber que a violência foi desenvolvida, mas na perspectiva de um bem, na ideia de um bem futuro, de fazer o bem, de promover o bem, de formar o indivíduo, formar o cidadão, enfim, há muita violência ali. Mas o pai não tinha condição dessa leitura. E a beleza é de reconhecer esse passado, né? É reconciliar com esse pai, com esse elemento que o persegue, inevitavelmente. Eu acho isso muito bonito. E aí, o filme, me confesso que no final, Sônia, eu consegui respirar melhor. Eu consegui arejar, sabe? Respirar melhor. Falar, que legal. Eu achava gostoso essas ressignificações. Porque, assim, o que é bonito, assim, é que depois ele vai enxergar o pai em outras pessoas, né? Isso acontece muito com a gente, assim, a gente fala, nossa, você parece o meu irmão, nossa, mas você tem um jeito do meu pai, com as pessoas nas quais nós nos relacionamos, né? Então, assim, por isso que é importante esse ressignificar, porque é isso que vai possibilitar, nessa identificação, um laço social, né? É o que nos salva, né? O que salvou ele foi justamente esse ressignificar. Bom, ainda nessa sequência, a Márcia João enviou duas perguntas, né? Penso eu, na continuidade desse debate. Eu vou ler as duas juntas, né? Porque estão todas no mesmo contexto. A primeira, ela pergunta: então, uma imagem vale mais que as palavras? Logo depois, ela escreve: onde está o ponto de descontinuidade histórica e ruptura a partir do real para se pensar no amanhã? Reportando a Benjamin. Você quer iniciar, Sônia? Eu inicio, fica à vontade. Pode falar. Tá, joia. Márcia, quando li aqui a sua questão, quando o Fabrício nos apresentava, uma imagem vale mais que as palavras, né? Tal como a expressão popular, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu digo depende. Depende da sensibilidade de abertura para a captação da imagem. Porque nós somos, por vezes, envolvidos dentro de uma estrutura industrial, tecnológica, computacional, em que somos engolidos para dentro desse vórtice aí, transformados dentro de um pacote em que, por vezes, percebemos, perdemos a capacidade de perceber a beleza, o belo, a sensibilidade. Por vezes, nós nos somos enquadrados dentro de uma estrutura, eu estou aqui me reportando exatamente a indústria cultural, a identificação das massas, as obras de Adorno e Horkheimer, enfim, as reflexões postas em que a cultura deixa de ser esse elemento de fruição meramente aí, que era vendável, ok, mas ela passa a ser um canal de veiculação de uma identidade industrial, de modelos, de composições padronizadas, em que a cultura do mesmo ela é reforçada. E assim, quando vamos assistir a um filme, eu acho muito interessante isso, quando esse filme não tem a mesma estrutura, e nós já sabemos de antemão como o filme como ele vai começar, né? O elemento de oposição, eu falo esses mais vendáveis, né? Hollywoodianos, coisas do gênero, os elementos da oposição e como eles finaliza. E quando ele perverte, quando ele inverte, quando ele altera essa sequência do roteiro, nós saímos de lá, não gostei do filme. Porque nós exigimos a estética do mesmo, porque estamos culturados, né? Inculturados dentro de um modelo. Agora, o que eu acho interessante perceber é que não há uma passividade nisso, mas há uma adesão pelo modelo cultural em que vivenciamos. Nós vivenciamos essa adesão, né?
Então, a imagem, sim, ela tem a capacidade, mas depende do olho, da percepção, portanto, numa perspectiva fenomenológica, né? Como estão esses elementos, a possibilidade da arte, como a Sônia disse, eu acho interessante isso, como refrigério, respirar, o vivenciar o estético. Isso é único. E nós não podemos perder isso, porque isso é o suspiro da alma humana, da humana humanidade, reportando-me aqui a Nietzsche. E aí, o ponto de descontinuidade histórica, a ruptura a partir do real, para se pensar, reportando, portanto, a Benjamin, nisso que disse, se não houver o cuidado para permitir que a arte seja como tal, nessa dimensão da aura, na dimensão da originalidade, da dimensão do fruir, ou seja, da alma humana, da construção da criatividade. Se ela não tiver essa potencialidade projetada, lançada, nós estaremos numa reprodutividade técnica extremamente adoecida. Então, essa descontinuidade histórica, essa ruptura, ela se dá, obviamente, não há como negar as influências do passado, seja nos elementos estéticos, na vida, na composição, enfim, existem influências, não é negá-las, mas é perceber que aqui eu tenho a possibilidade de ressignificar. Portanto, o novo se dá o tempo todo. O novo, há possibilidade que o novo se dê o tempo todo, mas depende exatamente de nossa abertura, da nossa dimensão de sensibilidade. Isso me permite uma história, é muito vivencial, por vezes é que eu aprendo muito com criança, meu filho tem 7 anos, e um dia ele para, papai, tem uma coisa linda na sala. E eu, o que, meu filho? O que tem lá? Eu vou à sala e encontro nada. Eu falei, o que tem de belo ali? Papai, você não está percebendo. Eu falei, o quê? Ele falou, a luz do sol está batendo na janela e formando belas sombras no sofá. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, como eu perdi a capacidade de ver o belo. Quantas vezes na rua dirigindo, ele fala, pai, olha que beleza, eu procurando a beleza, onde? Ele fala, olha a cor daquelas flores na árvore. Eu falo, cara, como eu estou engessado. Como nós perdemos esse elemento, né? A nossa falta de sensibilidade, por vezes, acometidos, engolidos, né? Pela força, pelo fluxo, né? Do cotidiano, né? Do moderno, do contemporâneo, e não respeitando, por vezes, a tradição. Bom, o que eu posso responder sobre essa questão do se a imagem tem mais potência, né? Ali, nesse filme especificamente e na exposição, né? Aquela imagem na qual ele se depara, eu entendo que assim é da ordem de um dizer ali. Porque se havia ali na relação entre eles, assim, a fala, né, vamos dizer assim, naquela cena, naquele quadro, ali a exposição, né, cumpre, vem como suplência, né, então vem como dizer. Tanto é que não precisou ele dizer mais nada para o filho, e ele não perguntou nada para o filho, porque ali foi que o interrogou, né? Assim, depois ele vai embora e diz que, olha, eu vou fazer outras coisas. Ele começa a se interrogar sobre a vida dele, né? Que ele se dedicou a tantas coisas e tal, e o que é isso? Será que é isso mesmo? Então, a imagem ali, especificamente nesse filme, naquela exposição ali, acho que cumpriu esse dizer, né? Um dizer. Muito bem. Bom, com as questões tendo terminado, eu vou fazer o convite para o nosso último ponto, né, da programação,
e em seguida passo a palavra para vocês poderem fazer as considerações finais. Amanhã, então, teremos nosso último debate da programação do Cinevida 2020. Então, amanhã, às 19 horas, diferente dos demais dias, que nós tínhamos uma programação pelo matutino, então amanhã apenas à noite, teremos o debate sobre o filme A Menina que Roubava Livros, de Brian Percival, e teremos como debatedoras a professora mestra Poliana Ribeiro, da UFG, da PUC Goiás e da Secretaria Municipal de Educação, e da professora mestra Luciana Rodrigues, da UFG, Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e de Aparecida. Então, nós contamos com os interessados a participar amanhã conosco deste último debate para encerrar o Cinevida 2020, às 19 horas. Agradeço a participação dos debatedores e passo a palavra para que vocês possam fazer as considerações finais. Então, eu quero, assim, agradecer, né, a primeira vez que eu falo, assim, pelo Nevida, né, representando o Nevida, e eu acho que foi muito importante para mim, assim, esse pertencimento, né, então, assim, eu estou mais aliviada, até porque já passou, né, e, assim, agradecer, então, a Rita pela organização, a você, Fabrício, pelo suporte, né, e reconhecer que ter mantido esse evento foi muito importante para todos nós, porque todos os dias tem sido muito bom, assim, do que eu tenho acompanhado, né, eu estou gostando muito. É isso. Da minha parte, eu agradeço a participação de todos e de todas que nos assistem agora, os que assistirão em outro momento, em outro horário. Agradeço a parceria da minha colega Sônia, agradeço ao suporte do colega Fabrício e agradeço a oportunidade, a confiança de estarmos aqui trocando experiências e falando de vida, falando de arte, falando de expressão artística. Eu confesso que isso é muito bom. É muito gostoso, é muito agradável, e concordo plenamente com a colega Sônia, que foi muito bom termos, com todas as dificuldades do processo, mas mantermos o evento aí e contarmos com a presença de vocês. Muito obrigado aí pelas considerações, pelo apoio amigo. Eu só queria reiterar, assim, o agradecimento a você, Sandro, porque se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. Opa, coisa boa, Sônia, fico feliz. É sinal que o novo se apresentou, o novo se fez presente, isso é muito bom. Muito bem, pessoal. Então, desejamos a todos um excelente final de noite, um bom descanso e contamos com a presença de todos e todas amanhã às 19 horas. Até a próxima. Até. Até. Obrigado.